Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, bem sinistra, Hum. lá do Japão, a Vila Inunaki. Inunaki, sim. Um nome que já carrega um peso, né? A região lá em Fukuoka é um centro dessas histórias. Pois é. Nossa base aqui é um artigo ótimo do Morbid Curiosity, The Story of the Inunaki Village of Japan. Ele mistura o folclore, uns pedaços de história e o que é mais pesado, um crime real, sabe? Bem chocante. É uma mistura explosiva, né? Tem de tudo. Crimes brutais, lendas urbanas daquelas de arrepiar, ecos de um passado bem sombrio. E ainda falam desses gritos, uivos à noite, e essa ideia que eu acho assustadora de que lá a lei japonesa simplesmente não pega. Exato. Um lugar à margem. Vamos começar pela lenda principal, então? Dizem que lá no período Edo, faz tempo isso, hein? 1600 e pouco, até 1800 e tanto, Sim, bastante tempo. a vila teria se isolado de propósito. E aí, claro, começaram os boatos, né? Cultos secretos, rituais com sangue, magia negra, até canibalismo. Credo, coisa pesada. E tem uma história de um massacre ritualístico. 30 pessoas, que teria selado o isolamento de vez, e aquela placa na entrada. Ah, a famosa placa. A Constituição do Japão não se aplica daqui em diante. Seja real ou não, só a ideia já dá um frio na espinha. Totalmente. E o próprio nome, né? Inunaki. Cão uivante. Isso vem de outra lenda, né? Um morador que matou o próprio cachorro que não parava de latir. Tadinho do cachorro. Pois é, e aí ele descobriu tarde demais que o cão tentava avisar sobre assassinos chegando, e a família toda foi massacrada. Nossa, que trágico. É interessante como esses lugares isolados viram palco para essas narrativas de transgressão extrema, né? Quase um espelho dos medos de quem tá fora. Faz sentido. E a versão moderna da lenda é ainda mais, direto ao ponto. Os moradores atuais seriam descendentes mortificados por rituais endogamia. E que caçam quem entra lá com machados, foices. Exato. Num lugar sem sinal de celular, sem chance de chamar a polícia. Puro terror. Mas aí a gente olha para a história oficial, né? E ela conta outra coisa. O que ela disse? Que existiu, sim, uma vila Inunaki registrada de 1691 a 1889. E era próspera, faziam cerâmica, aço, extrariam carvão, tinha até um castelo, Inunaki Gobekon. As ruínas ainda existem. Um castelo? Interessante. Sim, e essa vila, com o tempo, se juntou com outras, virou a atual cidade de Miyakawa. Tá, então, cadê a vila original das lendas? A isolada e tal. Oficialmente, ficou debaixo d'água. Construíram uma barragem e a vila foi submersa. Os moradores foram para Wakita. Ah, Só que tem quem diga que essa história é fachada, que a barragem foi de propósito para apagar um passado ruim. A verdade literal tá talvez lá no fundo. e aí que o túnel Inunaki entra forte na história, né? O antigo, o abandonado. Exatamente. Ele virou o foco das histórias de assombração mais recentes, inspirou o filme de terror, o Howling Village de 2019, até jogo. Mas não é só ficção, infelizmente. Aconteceu um crime ali. Um crime real e horrível, em 88. Sim, 7 de dezembro de 1988. Um rapaz de 20 anos, o Mayama Koichi, foi abordado por uns jovens que queriam o carro dele. E ele não entregou. Não. E aí eles atacaram, sequestraram, espancaram muito ele. O rapaz ainda conseguiu fugir, tentou pedir ajuda na estrada, machucado, mas ninguém parou. Ninguém. Que desespero, meu Deus. E não parou por aí, né? Não, piorou muito. Tentaram afogar ele no porto de Konda, mas ele resistiu, lutou pela vida. Que força! Mas o líder do grupo insistiu que ele tinha que morrer. Decidiram queimar ele vivo, no túnel abandonado. Para não deixar rastro, foram comprar gasolina. Não acredito. Levaram ele para o túnel, jogaram gasolina, ele percebeu o que aconteceu, tentou fugir de novo, se esconder. Enganaram ele para sair, falaram não vamos fazer nada, aí pegaram de novo. Amordaçaram, amarraram, bateram com pedras e atearam fogo. Que crueldade. Ele ainda se arrastou, em chamas, tentando chegar à saída do túnel, antes de morrer. É difícil até falar. Inacreditável. E os assassinos? Foram presos logo. Se gabaram do que fizeram num bar. O líder, que tinha 19 anos na época, pegou prisão perpétua.
O juiz falou da crueldade extrema, não tinha como ser diferente. Dá para entender perfeitamente como um crime desses, naquele túnel, cimentou a fama sinistra do lugar. Misturou tudo. Com certeza, esse crime foi, tipo, um catalisador para as lendas. Pouco depois, lá para 1999, começaram a pipocar na internet os boatos sobre a verdadeira Vila Inunaki, muitas vezes ligados a uma suposta carta anônima enviada para a TV. Uma carta, o que dizia? Descrevia um caminho secreto perto do túnel antigo, que levaria até aquela placa sinistra e depois a vila isolada e perdida no tempo. Caramba, e essa brutalidade toda parece que contamina outras histórias, né? Como a do casal dos anos 70. Ah, sim. Essa também é clássica. O carro quebra perto do túnel antigo, eles seguem uma trilha no mato. Encontram a placa, as casas velhas, tudo quieta. Isso. E um carro branco abandonado, que dizem que era de outro casal que sumiu. Aí aparece um homem, com uma foice. Ai. E ele solta aquela frase: adoramos receber visitas, só não gostamos de vê-las partir. Que medo! E o que acontece com eles na lenda? O rapaz é morto na hora, com a foice. A garota tenta correr, mas antes de ser pega, ela vê corpos escondidos. E aí, fim da história pra ela também. São essas histórias que alimentam as teorias, né? Doença, lepra, isolamento causando problemas, endogamia, massacre interno, culto canibal ou a conspiração da barragem. Muitas possibilidades sombrias. Exato. Um leque de horrores possíveis. E como está o túnel hoje em dia? Dá para ir lá? O túnel antigo mesmo tá selado. Blocos de concreto, portão, acesso bem difícil. E o irônico é que o filme de 2019, em vez de só assustar, atraiu um monte de gente. Curiosos vândalos? Isso, causando problema para os moradores da área atual. Lixo, barulho, invasão de propriedade. A polícia foi chamada mais de 180 vezes desde o filme. Que situação. Uma TV local foi investigar em 2020. Não acharam nada de fantasma, claro. Só uns ruídos, quedas de temperatura, coisas normais para um túnel abandonado e úmido. Entendi. Então, no fim, Inunaki é isso, uma colcha de retalhos. Pedaços de história real, um crime pavoroso que aconteceu mesmo, e muitas, muitas camadas de lenda urbana. Tudo isso turbinado pela internet, pelo cinema. E a verdade sobre a vila original, se é que alguma vez foi como nas lendas mais sombrias, talvez esteja mesmo lá debaixo d'água? Perdida. É uma imagem poderosa. E deixa a gente pensando, né? Agora que o lugar físico está praticamente inacessível e mais ligado ao problema de gente mal educada do que a espírito antigo, será que a ideia de Inunaki não ficou mais forte? Como assim? Essa noção de um lugar fora da lei, sabe? Um lugar consumido pelo próprio passado escuro. Será que esse conceito não se tornou mais potente do que qualquer realidade física que talvez tenha existido? Fica a pergunta de como esses lugares absorvem, né, e refletem nossos medos mais profundos, mesmo quando a origem real some ou fica obscura.